né? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a farofa de mandioca, aipim ou macaxeira topzera, diferentona, tá? Eu tenho certeza que essa farofa aqui, ó, se você fazer nas suas festas aí de final de ano, Natal, final de semana, confraternização com os amigos, você aí vai arrasar. Então, antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Tô trazendo pra vocês mais uma opção de farofa, só que dessa vez feito com farinha de mandioca, tá? Farinha de macaxeira, farinha de aipim, eu não sei como você diz aí onde que você mora. Pra começar, eu vou colocar, ó, bacon aqui, ó, na minha frigideirazinha aqui, ó, na minha panela. E vou deixar esse bacon aqui, ó, começar a soltar gordura. Aqui eu tô usando 200 gramas de bacon, tá? E para poder ajudar esse bacon aqui a soltar sua gordurinha, pessoal, eu vou estar usando aqui, ó, manteiga, tá? Para essa receita da minha farofa, tá? Diferentona mineirinha, eu uso a manteiga, não uso margarina, nem óleo, nem azeite, essas coisas, tá? Eu aconselho vocês a dividir, porque esse pote tem 200 gramas. Eu dividi aqui, ó, como se fosse uns 2 dedos, porque para a receita toda nós vamos usar 150 gramas da manteiga. Então eu vou usar ele aos poucos. Eu vou pegar aqui, ó, correspondente a 1 colher e vou colocar aqui nesse bacon só para poder ajudar o bacon a soltar sua gordurinha. E vocês podem ver que eu tô usando bacon bem magro, tá? Para poder fazer essa receita. E com essa manteiga ele vai liberar um restinho de gordura que ele tem, porque nós não queremos a farofa gorda, nós queremos somente ela com muito sabor, tá? Olha, começou a soltar gordurinha, tá até querendo pipocar. Então é essa hora aqui, ó, que eu vou colocar, ó, meia bisnaga de calabresa cortado em cubos, tá? Tá vendo como é bem diferente daquela nossa receita? Inclusive, se você não viu essa receita minha de farofa mineira feita com farinha de milho, clique aí no card ou então vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Ó, vou dar aquela agregada aqui, ó, pra poder dar uma tostadinha na calabresa também, tá bom? Olha aqui, meus amigos, ó, ficou já douradinho e ele não tá seco, tá? É pra tirar neste ponto aqui, ó, ele não tá seco. Por quê? Nós precisamos da suculência, né? Dessas nossas duas proteínas pra poder dar o sabor, porque essa minha farofa praticamente não vai sal e principalmente zero de tempero industrializado. Eu detesto tempero industrializado, né? Culinária mineira geralmente não usa tempero industrializado. Bacon e calabresa, ó, já separado aqui de canto, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, como você pode ver, ó, eu tenho uma cebola, ó, cortado em tiras, tá? Pode ser julienne, né? Como muita gente aí conhece. Vou colocar ela aqui, ó, junto com meia cabeça. Chega, foca, ajuda o pai aí. Aí, meia cabeça de alho socado, tá? Olha só como é que ficou. Agora, meus amigos, essa é a hora que o seu vizinho vai bater na sua casa pra saber se tá tudo bem com você, por que você sumiu, que não tá indo mais conversar com ele, porque com certeza o cheiro vai subir e ele vai querer saber o que você tá fazendo, ó. Misericórdia, se o bicho transmitisse esse cheiro, vocês não tem noção do cheiro que vocês iam sentir aí, tá? Eu vou pegar a minha manteiga correspondente, a metade dela aqui, ó. Deixei ainda um restinho aqui, tá vendo? Não coloquei tudo. Vou colocar ela aqui, tá? E vou deixar, ó, essa manteiga derreter. E essa manteiga ela vai refogar tanto o nosso alho quanto a nossa cebola, tá? E aí nós vamos retirar aqui do fogo na hora que essa cebola ela começar a querer dourar, tá bom? Meus amigos, veja aqui, ó, começou a querer dourar, tá vendo, ó? Então é nessa hora que eu vou pegar o restante da minha manteiga para inteirar, ó, a 150 gramas, tá? Coloquei até aqui, ó, olha só, ficou 50 gramas aqui de lado, tá vendo, ó? E o restante tá aqui, 150 gramas de manteiga. Vou fazer essa manteiga aqui derreter, ó. Manteiga completamente derretida, só um pedacinho aqui, não tem problema não. Agora eu vou pegar, ó, 6 ovos, meus amigos, 6 ovos, porque eu gosto dessa minha farofa bem ovuda. Vou jogar assim, ó, aleatoriamente mesmo, ó, sem problema nenhum. Vou deixar isso aqui de preferência tampado, tá, meus amigos? Até ele criar aquela crostinha na clara aqui no fundo, tá bom? Amigos, ó, vocês podem ver que a gema ainda não cozinhou, porém, ó, vou dar uma despedaçada nele aqui, ó. Você vai ver que ele cria uma casquinha aqui no fundo, ó, tá vendo, ó?
Essa casquinha aqui vai ajudar a passar sabor. E vamos despedaçar assim, ó, no meio, sem quebrar a gema, tá? Vou deixar isso aqui, ó, cozinhar a gema aqui do outro lado. Só mais, o quê? 2 minutinhos, né? A gema já vai estar completamente cozida. Porque nós queremos essa farofa bem pedaçuda, bem gostosinha mesmo. Gemas completamente cozidas, ó. Tá vendo, ó? Eu vou agora despedaçar, ó, com a minha própria colher de pau aqui, ó. Vou despedaçar isso aqui pra deixar ele bem pedaçudo mesmo, tá? Agora, meus amigos, eu vou pegar, ó, uma cenoura ralada, tá? Vou misturar, tá? Pra dar 1 minutinho de refogada nela aqui, ó, no meio dessa bagunça toda, dessa manteiga. E agora nós vamos pra finalização da montagem da nossa farofa mineirinha. Como na farofa de milho, vocês sabem que eu uso esse tipo de farinha. Isso pra mim não é uma farofa, né? É uma farinha saborizada. Vocês já até devem saber qual marca que é, né? Não vou falar aqui porque eu não tô ganhando nada. Quem sabe um dia. Então, ó, eu uso essa. Essa é o diferencial, tá? Da minha receita. Esse é o diferencial. Então, eu recomendo que você use uma farinha saborizada se for fazer essa minha farofa. Vou colocar aqui, ó, um pacote inteiro, tá? Ó, um pacote inteiro. Enquanto nossa cenoura ali por baixo tá refogando, né? Tá dando aquela refogada. Vou adicionar aqui também, diferentemente da outra receita, azeitonas, que eu não gosto, mas minha mulher gosta, por isso que eu coloco, tá? Eu acho que a azeitona rouba muito o gosto da comida. E você aí, gosta de azeitona ou não gosta de azeitona? Outra coisa também que eu não gosto muito, uvas passas. Essa aqui eu tenho certeza que ou muita gente ama ou muita gente odeia, né? Essa aqui realmente ou é 8 ou 80. Se gostar, gosta muito. Se não gostar, não gosta de jeito nenhum. Vou adicionar aqui também, ó, meia lata de milho, tá? Esses ingredientes que eu tô colocando aqui, eu tô falando a quantidade pra vocês, meus amigos, mas a quantidade é a gosto, tá? Se você quiser colocar mais do que eu tô colocando aqui, não tem problema nenhum. E vou colocar, ó, meu bacon e a calabresa que tava ali, ó, de canto, ó. Vamos colocar aqui. Colocado o bacon e a calabresa. Vamos dar uma agregada nesse negócio aqui agora. Olha, meus amigos, ó, completamente misturado. Agora eu vou desligar o meu fogo, colocar, ó, cheiro verde a gosto, que aqui em Minas cheiro verde é salsinha ou cebolinha. Aí onde você mora deve ser diferente, né? Cheiro verde. E vou colocar uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que fica muito bacana nessa farofa, que é, ó, cebola roxa, meus amigos. Eu sou apaixonado, eu acho que casa super bem nesse tipo de farofa, mas é opcional, tá? A gente já até colocou cebola no início, mas era para uma outra técnica, para um outro tipo de processo, ó. Agora é só você corrigir o sal se você quiser, mas do jeito que tá aqui, pra mim tá perfeito. Agora é a hora de eu fazer, ó, essa boquinha aí virar um brejo. Olha só que delícia de farofa, meus amigos. Curtiram essa receita? Se curtiu, não esquece, meu amigo, minha amiga, senta o dedo com força, carca o dedo nesse like pra você me ajudar muito. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marquem @willprocopio. Até o próximo vídeo. Fui!